Olá, aluno! Eu sou a professora Tatiana Rodrigues e neste vídeo falaremos sobre o emprego e as funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos. E você tem que saber quais são os pronomes oblíquos átonos. Então, supondo que você tenha um amigo. Esse seu amigo poderia se chamar Olavo, ele poderia se chamar Oliver, ele poderia se chamar Otto, mas esse seu amigo se chama Oalê. Repita aí do outro lado qual é o nome do seu amigo? Oalê. Pois muito bem. Oalê mete-se na sua vida naquilo que não é chamado, ou seja, deixa você revoltado. Aí você fala o seguinte para ele: quer saber? Meta-se nos voos, Oalê. Meta-se com a sua vida. Vai, repita aí com toda a sua família. Meta-se nos voos, Oalê. Meta-se na sua vida, assim com bastante revolta. Então, é tosco, mas ajuda, né? Esses são os pronomes oblíquos átonos: me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. Ou seja, os pronomes oblíquos átonos aí é meter-se nos vos ou a lhe. Beleza. Então, quando eu falo de pronome oblíquo átono, eu estou falando apenas desses pronomes aqui. E aí o que acontece? O me, o te, o se, o nos e o vos, você vai deixar separado em um grupo porque eles se comportam da mesma forma. Como que eles se comportam? Eles podem substituir algo ou alguém. E esse algo ou alguém que eles substituem podem vir acompanhados de preposição ou não. Então, por exemplo, como objetos, eles servem tanto para ser o objeto direto quanto para ser o objeto indireto. E aí você vai fazer um truque. Porque o que acontece? Esses pronomes são pronomes que substituem alguém, né? Quando eu falo, por exemplo, eu te amo, né? Esse te está substituindo a pessoa que eu amo, né? Eu poderia dizer, por exemplo, eu amo Josclay. Em vez disso, eu substituo Josclay pelo te e coloco eu te amo, né? Então, na verdade, esses são pronomes que substituem, ou seja, pronomes substantivos, né? Lembrando que a palavra substantivo vem de substituir mesmo. Então, se eles são pronomes substantivos, significa que eles são pronomes substitutos, né? Logo, eu posso substituir algo sem preposição ou eu posso substituir algo com preposição. Se eu substituir algo sem preposição, eu vou conseguir substituir por o garoto. Se eu substituir algo com preposição, eu vou conseguir substituir por ao garoto. E aí, se eu estiver falando de objeto, obviamente o cara sem preposição vai ser o objeto do tipo direto e o cara com preposição, o ao garoto, será o objeto do tipo indireto. Então, você vai substituir por o garoto ao garoto. O resultado deu o garoto, objeto direto. O resultado deu ao garoto, objeto indireto. Então, vamos treinar isso aí. Josclay me viu. Josclay viu o garoto ou Josclay viu ao garoto? Josclay viu o garoto. Porque quem vê alguém. E se quem vê alguém, eu estou diante de um objeto direto. E muito bem aplicado, porque ele pode tanto substituir alguém com preposição, quanto substituir alguém sem preposição. Então, passando aí. Josclay me obedeceu. Josclay obedeceu o garoto ou Josclay obedeceu ao garoto? Josclay obedeceu ao garoto, porque quem obedece, obedece a alguém. Logo, eu estou diante de um objeto indireto. Agora, Josclay te entregou o livro. Observe que eu já tenho uma parte sem preposição aqui. E não existem dois objetos do tipo direto para o mesmo verbo. Então, só de olhar essa frase, eu já desconfio de que aqui está o objeto indireto, certo? Então, você vai ler aí, ó. Ele te entregou, Josclay te entregou o livro, significa que ele entregou algo, ou seja, o livro, ao garoto. E se ele entregou o livro ao garoto, certamente esse te é o objeto indireto. Enquanto que o livro, que é o algo, né, sem preposição, é meu objeto direto. Então, algo sem preposição, objeto direto. E o a alguém com preposição, objeto indireto. Então, aí está objeto direto e objeto indireto. Josclay nos avisou a notícia. Novamente, observe que a parte a notícia está sem preposição. Se houvesse preposição, o acento grave indicativo de crase seria acrescentado aqui, ou então a preposição de, né? Estou falando por que crase? Por quê? Porque o a pode ser preposição, pode ser artigo, né? E quando eu juntar os dois, eu tenho acento grave. Então, naturalmente, quando eu dou de cara com esse acento grave, indicativo de crase, antes de um substantivo, eu já desconfio, né? Eu já tenho certeza, na verdade, de que existe uma preposição ali dentro. Mas aqui eu não tenho. E se eu não tenho preposição na parte a notícia, então o nos só pode estar substituindo alguém com preposição necessariamente. Logo, ele nos avisou a notícia, significa que ele avisou algo a alguém.
você tem que tomar cuidado com esses verbos que têm a ver com informação. Então, o verbo informar, eu posso informar algo a alguém ou informar alguém de algo. Você pode avisar algo a alguém ou avisar alguém de algo. Você pode comunicar algo a alguém ou comunicar alguém de algo. O que eu estou querendo dizer? Que quando a pessoa não tem preposição, então a coisa vai ter. Vice-versa, né? Se a pessoa tiver preposição, então a coisa não vai ter. É assim que funcionam esses verbos, né? Eles têm dupla possibilidade de transitividade. Então aqui, ó, Josclei nos avisou a notícia, avisou algo a alguém. E se o nos está substituindo a alguém, estou substituindo alguém com preposição. A preposição a, ela faz você dar esse kick quando fala, né? A algo, a alguém. Então, quando isso acontecer, você pode ter certeza de que a preposição a aparece lá. Então lá, a notícia, que é o algo, o objeto direto, e o nos, o objeto indireto. E veja que eu também posso substituir por ao garoto. Ou seja, Josclei avisou a notícia ao garoto. Logo, o objeto indireto nos e o objeto direto a notícia. Josclei nos avisou da notícia. Observe que agora a parte de cá está com preposição. Eu não tenho como ter dois objetos do tipo indireto para o mesmo verbo. Então, sobrou para o nos ser o objeto do tipo direto. Então, neste caso, eu estou avisando alguém de algo. E observe que agora a coisa está com preposição e a pessoa está sem preposição. E o complemento verbal sem preposição é chamado de objeto direto. E com preposição é chamado de objeto indireto. Então, aí, se Josclei nos avisou da notícia, então Josclei avisou o garoto da notícia, ou seja, avisou alguém de algo. Então, objeto direto e objeto indireto. Passando aí, Josclei se olhou no espelho. Ah, Tatiana, ele olhou ele mesmo, né? Ok, né? E quando ele olhou, quem ele viu foi ele mesmo. Ele não é reflexivo? É. Mas observe o seguinte, isso não anula a função sintática objeto, ok? Uma coisa nada tem a ver com a outra. Aliás, até tem, eu vou esclarecer já. Mas veja só, Josclei se olhou no espelho. Josclei olhou o menino no espelho ou ele olhou ao menino no espelho? Ele olhou o menino, o garoto. Logo, se quem olha, olha alguém, eu tenho o objeto direto. Então, eu quero esclarecer isso. Primeiro, pronome oblíquo átono aquilo que o ser é na classe gramatical, na morfologia. Objeto direto é o que ele é na função sintática. E reflexivo é o que ele é na análise do discurso, ou seja, aquilo que ele está fazendo na frase para o sentido da história, né? Então, quando nós estudamos as funções do ser, né, e você diz, eu tenho uma ideia reflexiva, o que é um pronome reflexivo? É justamente quando o sujeito é o mesmo ser do objeto, e esse objeto é representado pelo ser. Porque, obviamente, quando eu digo que Josclei se olhou, quando ele olhou no espelho, quem ele viu? Ele mesmo. Então, naturalmente, a imagem refletiu de volta. Essa é a ideia do reflexivo. Da mesma forma, quem olha, olha alguém, não importa se esse ser é Josclei olhou Gervásio, se é Josclei olhou o me, se é Josclei olhou o nos, se é Josclei olhou o se, ou se é Josclei olhou Josclei. A função sintática vai ser a mesma, vai ser a função sintática de objeto direto. E por que eu estou falando isso? Porque esses pronomes nada mais são que pronomes substitutos. Então, se eles são pronomes substitutos, são pronomes substantivos. Imagine o seguinte, você aí no seu emprego precisa ser substituído por alguém porque você vai realizar uma viagem. Essa pessoa que vai substituir você exercendo uma outra função que não tem absolutamente nada a ver com aquela função que você exerce, ou ela vai ser substituída vai substituir você exatamente exercendo as mesmas funções que você exercia. As mesmas funções. É a mesma coisa que acontece quando você tem um pronome substituindo alguém. Ele está ali no lugar desse alguém, apenas exercendo a mesma função sintática que esse alguém exerceria se estivesse escrito ali antes de ser substituído. Logo, por exemplo, se eu digo assim, ele veio, quem é ele? É alguém que foi substituído. Poderia ser, por exemplo, Gervásio, né? Gervásio veio. Se Gervásio estivesse escrito no lugar da palavra ele, Gervásio seria o sujeito. Poxa, mas Gervásio não está escrito aqui. Gervásio foi substituído pela palavra ele. E é por isso que a palavra ele exerce a função de
sujeito. Então é a mesma coisa que está aqui. É como se eu dissesse, Josclei olhou, Josclei. E se Josclei olhou, Josclei, quem olha, olha alguém. E esse ser que está olhando é esse Josclei aqui, ó. E o Josclei que está sendo olhado é este outro. Só que este outro foi substituído pela palavra se. Poderia ter sido substituído pela palavra me, poderia ter sido substituído pela palavra nos, tá? Independentemente do sentido da frase, né? Sintaticamente, botar um se aqui, botar um nos, botar um me, botar o garoto ou botar Josclei, a função sintática será a mesma. Então, no final das contas, quem olha, olha alguém. Esse alguém é meu objeto direto, só que esse objeto direto está representado pelo pronome se. Então, ele é o pronome se. Ora, agora vamos pensar no sentido, compreensão textual. O sujeito e o objeto são o mesmo ser? Sim. E esse objeto é representado pelo pronome se? Sim. Então, ele exerce uma função reflexiva. Por quê? Porque o sujeito e o objeto são o mesmo ser e o objeto é representado pelo ser. Isso é a voz reflexiva, né? As pessoas falam assim, o sujeito pratica e sofre ação na voz reflexiva. Não é bem isso. Na verdade, o sujeito pratica e o objeto sofre. Só que o objeto é a mesma pessoa do sujeito. E você chega a essa conclusão pela compreensão do texto. E não porque a mesma palavra Josclei está praticando e sofrendo ação. Porque, na verdade, quem pratica é o Josclei e quem sofre é o ser. Você pode, inclusive, ler isso substantivando esse ser. Olha lá. Josclei olhou o se no espelho. Se Josclei olhou o se ou olhou o garoto, não importa, quem olha, olha alguém. E esse se é o objeto direto, beleza? Passando aí, Josclei vos informou o acordo. Observe que a parte o acordo está sem preposição. Logo, sobrou para o pronome átono aqui ser o objeto indireto, porque o cara sem preposição é sempre direto. Então, olha lá. Josclei vos informou o acordo. Quem informa, informa algo a alguém. Ou seja, o acordo ao garoto. O acordo ao vos, se você quiser substantivar. Então, aí está algo a alguém. O algo é o objeto direto, enquanto a alguém é o objeto indireto. Passando para o próximo exemplo, roubou-te a fala. Aí eu já quero que você registre o seguinte. Os pronomes oblíquos átonos, posso dizer até que na maioria das vezes ou prioritariamente funcionam como objetos, sendo esses objetos diretos ou indiretos. Mas eles não servem só para serem objetos diretos. Eles também podem ser outras coisas, eles podem exercer outras funções. Por exemplo, aqui, roubou-te a fala, eu consigo substituir esse pronome te pelo pronome tua. Roubou a tua fala. E se eu posso trocar por um pronome possessivo, é porque eu tenho ideia de posse. E quem nasceu para ter ideia de posse na função sintática é o tal do adjunto adnominal. Então, pode ter certeza de que esse te exerce a função sintática de adjunto adnominal. Guarda essa porque ela cai em prova. Da mesma forma, cortou-me a face equivale a dizer cortou a minha face. Se cortou a minha face, eu posso trocar pelo pronome possessivo? Então é porque eu tenho uma ideia de posse. E quem nasceu para ter a ideia de posse, na função sintática, é o adjunto adnominal. Passando aí, verbos causativos e sensitivos. Quais são os verbos causativos? Aqueles que causam, fazem com que alguém exerça alguma coisa, né? Então, na verdade, causam algum efeito a alguém. Então, naturalmente, na sua prova, aqueles que mais caem são esses três que estão escritos aqui, ó. Mandar, deixar e fazer. Quando esses verbos estão escritos antes de um outro verbo, você pode já registrar que eles não formam locução verbal, ok? Então, se estiver escrito assim, mandei sair, mandei escrever, mandei fazer, mandei olhar, mandei estudar, esse verbo mandar que está escrito antes de um outro verbo, ele nunca forma locução verbal com o próximo. E por que isso é importante? Porque quando existe uma locução verbal, a locução verbal tem força de um verbo só. Então, na hora de contar orações, você só vai contar uma com esses dois verbos que formam a locução verbal. Mas quando o primeiro verbo é um verbo causativo ou um verbo sensitivo, esses verbos não formam locução verbal com o próximo. Logo, você vai ter duas orações e não uma só, ok? Guarde isso porque é importante. Então, olha lá. Além disso, os verbos sensitivos, que são aqueles relacionados aos sentidos, que é o quê? O verbo sentir
E os verbos relacionados aos 5 sentidos. Ouvir, que tem a ver com a audição, escutar, né? Ver, que tem a ver com a visão, né? Olhar, assim como apalpar, que tem a ver com o tato, né? Tatuar, assim como cheirar, né? Esses verbos são verbos sensitivos, também não formam locução verbal e eles também se comportam da mesma forma que os causativos quando associados aos pronomes oblíquos átonos. Então, é agora. Seu momento. Josclei olhou-me estudar. Se Josclei olhou-me estudar, veja bem, meu nome é Tati, certo? Tatiana, mas enfim, eu gosto de Tati. Se o me sou eu mesma, eu vou botar Tati no lugar do me, já que sou eu. Dá no mesmo. Colocar me ou botar Tati não importa, porque a função sintática tem que ser a mesma, já que eles estão ali exercendo a mesma função, já que um substitui o outro. Quem é o sujeito do olhar? Josclei. E quem é o sujeito do estudar? Tati. Então, na verdade, Josclei olhou e quem olha, olha algo. O que Josclei está olhando? Está olhando Tati ou está olhando Tati estudar? Está olhando Tati estudar. Então, na verdade, quando eu escrevo assim, olha, Josclei olhou Tati estudar, eu estou dizendo o seguinte, Josclei olhou isso. Isso o quê? Tati estudar. Eu posso substituir a oração aqui pela palavra isso, certo? Então, a partir do momento que você pode substituir essa oração inteira pela palavra isso, ignore a oração e lide com a palavra isso, porque dá no mesmo, a função sintática da oração vai ser a mesma função sintática da palavra isso, e é muito mais fácil você enxergar com uma palavra só do que com um monte, certo? Então, vamos lá. Josclei olhou isso, sujeito Josclei, sujeito do verbo olhar. E quem olha, olha algo. Esse algo, que é a palavra isso, seria o objeto direto. Então, você está diante, olhe para o vídeo, de uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ou seja, o objeto direto do olhar é Tati estudar. É essa oração inteira. E por que isso é uma oração? Porque há um verbo dentro, ok? Colocando um verbo dentro de qualquer estrutura, você transforma aquela estrutura em oração. Então, aí está o objeto direto e o verbo transitivo direto. Agora, dentro da oração Tati estudar, quem é o sujeito do estudar? Tati. Tati vai estudar. Só que ali em cima, Tati foi substituída pelo me. Então, quem vai exercer a função sintática de sujeito no lugar dela? Ora, o me. Então, esse me, ele é sujeito do verbo estudar. E este é o único caso em que o pronome oblíquo átono pode se transformar em sujeito de um verbo. Que caso, Tatiana? Ué, associado a verbos causativos e sensitivos. Quem está aqui é um verbo sensitivo, que é o verbo olhar. Quando ele está escrito antes de um outro verbo e ele está associado a um pronome oblíquo átono, pode anotar isso. Este pronome oblíquo átono é sempre o sujeito do verbo seguinte. Ok? Anota isso porque isso cai em prova e pega todo mundo. Próxima. Aí está, ó, sujeito. Mandei-te sair. Observe o seguinte, eu executei uma ordem. Eu mandei alguma coisa, né? Quem manda, manda algo. A minha ordem foi essa? Por exemplo, T? Claro que não. O que eu mandei foi o T sair. Então, supondo que esse T aqui seja o Josclei. Vou trabalhar com o Josclei porque é mais fácil. Ficaria assim, mandei Josclei sair. Eu falo assim pra você, olha, hoje de manhã eu dei uma ordem. Aí você fala, qual foi a ordem que você deu? A minha ordem foi essa aqui, olha, Josclei. Aí você, que ordem é essa? Que eu nunca mandei ninguém assim, Josclei. Isso não é uma ordem, né? Então, a ordem seria, não, a ordem que eu dei foi, Josclei, saia. Ah, então a ordem que eu dei engloba o verbo. Quem manda, manda algo, e o que eu mandei foi Josclei sair, que foi a coisa que foi mandada. Então, você já sabe que o verbo causativo, quando está escrito antes de outro verbo, lembrando quais são os causativos que caem na sua prova, mandar, deixar e fazer, eles não formam locução verbal. Então, naturalmente, são orações distintas. E eu consigo substituir essa oração aqui pela palavra isso e dizer para você, mandei isso. Quem manda, manda algo. Esse algo seria meu objeto direto. Então, estou diante de uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Significa que Josclei sair é o objeto direto do verbo mandar, que sim, se comporta como verbo transitivo direto. E eu pergunto a você, quem é o sujeito do mandar?
eu, já que eu mandei. E quem é o sujeito do sair? Quem vai sair? O Josclay. Só que o que aconteceu ali em cima? Josclay foi substituído pelo pronome ter. Então, quem vai exercer a função sintática de sujeito do verbo sair? O ter. Logo, esse ter exerce a função sintática de sujeito. Lembrando que, já comentei, quando associado a verbos causativos, mandar, deixar e fazer, e os verbos sensitivos, o pronome oblíquo átono é sujeito do verbo a seguir, ok? Passando aí, deixou-nos estudar. Próximo verbo causativo, o verbo deixar. Verbo deixar está associado a um pronome oblíquo átono, eu já sei que ele é sujeito do verbo seguinte. Afinal de contas, deixou isso. Alguém que não está escrito aqui, por exemplo, Josclay, deixou o nos estudar. Então, na verdade, quem deixa algo. E o que ele deixou? O nos estudar. Ou seja, deixou isso. Isso que o nos estudar. Ou Josclay e Josclé estudarem. Não importa. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, já que quem deixa algo. E esse verbo deixar é o verbo transitivo direto. As orações justamente se separam aqui. E esse nos está substituindo alguém. Você pode até botar o garoto no lugar. Deixou o garoto estudar. Quem vai estudar? O garoto. Então, aqui funciona bem esse raciocínio de quem vai fazer, embora eu não goste muito disso, né? Registrando. Mas aqui funciona. Então, esse nos é o sujeito do verbo estudar. E o, a, os, as. E aí vem os pronomes de terceira pessoa, o, a, os, as, lhes. E eles se comportam de maneira diversa. Então, primeiro grupo, o grupo do meter-se nos voz ou alê, né? Meta-se nos voz ou alê, que é, né? Meta-se com a sua vida, que são os pronomes oblíquos átonos que podem substituir tanto algo com preposição quanto algo sem preposição. Só que quando você fala de o, a, os, as, lhes, isso se divide. Porque os pronomes o, a, os, as só servem para substituir alguma coisa sem preposição. Enquanto que o lhes só substituem alguma coisa com preposição. Então, aí, eles vão se dividir. Então, substituem algo ou alguém, mas esse algo ou alguém tem que ser sem preposição necessariamente. Logo, eles podem funcionar, obviamente, quando são objetos, como objeto direto. Mas eles servem só para ser objetos diretos? Não, eles podem ser também sujeito, caso estejam associados a verbos causativos e sensitivos, exatamente o caso anterior. Mesma coisa. Então, cuidado, há uma tendência de as pessoas acharem que toda vez que aparece o, a, os, as, eles vão funcionar como objeto direto. E isso não é uma verdade, ok? Pode ser sujeito, contanto que associados a verbos causativos e sensitivos. Agora, realmente, como objeto, só pode ser o direto, já que ele só pode substituir algo sem preposição. Ah lá, Josclay estabeleceu a decisão. E quem estabelece algo. Quem é esse algo? A decisão. Eu não tenho preposição, senão eu falaria a algo. Então, esse a aqui é um mero artigo, né? Josclay estabeleceu a decisão. Quem estabelece algo. Eu estou substituindo alguém sem preposição, logo eu sou um objeto direto. E o objeto direto não pode ser substituído pelo lhe, porque o lhe só substitui como objeto o indireto, já que ele só substitui alguém com preposição. Quem substitui o cara sem preposição? O, a, os, as. Como a decisão é feminina e singular, então eu vou botar o a no lugar e vai ficar Josclay obedeceu a. Então, quem vai exercer a função sintática de objeto direto no lugar dessa decisão? Só pode ser o a. Então, esse a vai funcionar como objeto direto. Aqui, Joscléia encontrou Josclay e quem encontra alguém. E se quem encontra alguém, eu estou encontrando alguém sem preposição. Logo, o meu objeto direto. Se eu quiser substituir o objeto direto Josclay, que é um cara de terceira pessoa, porque Josclay é um ele, ou eu vou substituir por o, a, os, as ou pelo lhe, mas o lhe é só para objeto indireto, é só para alguém com preposição. Como Josclay está sem preposição, já que quem encontra alguém, eu só posso substituir pelo pronome o, e vai ficar Joscléia encontrou o. E quem vai exercer a função sintática de objeto direto no lugar de Josclay? Ora, só pode ser esse o. Logo, esse o exerce a função sintática de objeto direto com alegria. Passando aí, só não se esqueça disto aqui. Quando verbos terminados em RSZ são associados aos pronomes oblíquos átonos o, a, os, as, nós temos que fazer uma coisa aqui. Cortar esse R, cortar esse S, cortar esse Z. E esse o, a, os, as vira lo, la, lois, las, né?
com a ressalva de que quando existe M e tio, né, nasalidade, M e tio, eles viram no, na, nos, nas. Passando aí, Joscléia foi encontrar os irmãos. E quem vai encontrar alguém. Olha o alguém aqui, olha. Quem é esse alguém? Os irmãos. Logo, esses irmãos aqui exercem a função sintática de objeto direto. Passei. Na hora de substituir, o que eu vou ter que fazer? Se os irmãos é objeto direto e é uma palavra masculina e plural, eu vou substituir pelo pronome os. Só que quando eu substituir, o que vai acontecer? Eu vou ter esse R aqui. E eu vou ter que cortar esse R. Então, se eu fizer as etapas, vai ficar assim. Joscléia foi encontrar os. Só que eu corto esse R e o hoje vai virar o quê? Los. Na segunda etapa, eu vou ter isso aqui. Deixa eu me apagar aqui. Só que você não pode se esquecer de manter a tonicidade original. Você vai ter que pensar em acentuação. Olhe para o verbo original aqui. O verbo original é encontra ou encontrar? Encontrar. Então, a tonicidade está no tra. Logo, a tonicidade se mantém no tra aqui. Lembrando que esse los aqui é os irmãos. Então, é o objeto direto, não é o verbo, né? Na verdade, eu tenho duas palavras, um objeto direto grudado ao verbo. Então, você vai tapar esse los e vai pensar só no encontrar. Você acentua sofá? Você acentua Amapá? Sim. Por quê? Porque são oxítonas terminadas em A. Ou seja, quando a tonicidade está na última sílaba, você coloca um acento. Então, você vai ter que colocar acento aqui. Logo, vai ficar encontrá-los, e quem exerce a função sintática de objeto direto no lugar dos irmãos só pode ser o los. Logo, função sintática, objeto direto. Já, se eu disser Joscléia vai conduzir o veículo, e quem vai conduzir algo. Quem é esse algo? O veículo. Eu não tenho preposição, logo eu tenho um objeto direto. Qual o pronome adequado para substituir um objeto direto? Se ele é de terceira pessoa, porque o veículo equivale a ele. Se ele é singular e masculino, ora, tem que ser o pronome o. Então, na verdade, eu vou dizer isso, olha. Joscléia vai conduzir o. Só que quando eu tenho um verbo associado a verbos terminados em R, S, Z associados aos pronomes o, a, os, as, o que nós fazemos? Cortamos o R, o S e o Z, e esse o, a, os, as vira lolá, los, las. Então, aqui vai ficar assim. Vou pensar no verbo original. Eu falo conduzir, conduze ou conduzir? Conduzir. Então, a tonicidade está no zi, logo, naturalmente, vai continuar no zi. Aqui. Eu pergunto a você, esqueça o lo. Finja que é só a palavra conduzir que está escrita ali. Você acentua tupi? Você acentua guarani? Você acentua saci? Não. Por que não? Porque nós não acentuamos oxítonas terminadas em I. Lembrando que ao lado desse I, em todas essas palavras, existe uma consoante. Se houver uma vogal, cai numa regra de exceção, ok? Então, vou melhorar isso. Oxítonas terminadas em I com consoante ao lado não tem acento, ok? É melhor para você resolver esse tipo de coisa. Por isso que aqui fica conduzi-lo e não haverá acento nenhum. Logo, o veículo é o objeto direto, vai ser substituído, vai virar lo e vai ficar o objeto direto lo. Lembrando que conduzir não há acento em conduzir, porque o zi é uma oxítona terminada em i. Oxítonas terminadas em i não são acentuadas. Cuidado, porque eu tenho uma consoante ao lado. Agora, Joscléia vai atrair o rato para a armadilha. E quem vai atrair algo. Quem é o rato? O objeto direto. Eu vou substituir o rato, que é o objeto direto, pelo lhe ou pelo o? Se é direto, pelo o. Então, ficaria assim. Joscléia vai atrair o. Só que, novamente, ia lá, termina em R. Se termina em R, eu vou ter que cortar esse R. Então, cortei. E o o vai virar o quê? Lo. Lembrando que esse lo está substituindo o rato. Então, tem que exercer a mesma função que ele, que é a função de objeto direto. Só que o verbo original é atrair,
atrai ou atrair? Atrair. Então, a tonicidade está no I. O que acontece? Oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Mas, quando o I está sozinho na sílaba tônica e forma hiato com vogal da sílaba anterior, o que é hiato? Quando eu separo a sílaba, fica cada uma no seu quadrado. Olha lá, eu tenho 2 sons vocálicos, mas quando eu separo a sílaba, fica cada um em uma sílaba diferente. Isso é um hiato. Quando eu separo sa, i, da, o i está sozinho na sílaba tônica e ele forma hiato com o vogal da sílaba anterior. Isso deve ter acento. E independe da posição da sílaba. Pode ser na paroxítona, que é a penúltima, e pode ser na oxítona, que é a última. Então, quando eu falo sair, olha lá, é acentuado por causa do hiato. Se fosse sai, não teria acento, e digo mais, seria um monossílabo. Então, quando o I está sozinho na sílaba tônica e forma hiato com o anterior, se ele é mais forte e forma hiato com o anterior, ele tem que ter um acento. Então, no final das contas, quando esse I está associado a lolá, loslás, né, um verbo terminado em I, e a tonicidade está em cima do próprio I, se do lado dele houver uma consoante, nunca vai haver acento, mas se houver uma vogal, haverá acento. Por quê? Porque eu terei formado um hiato. Lembrando que essa palavra não é acentuada por ser oxítona, ok? Oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Ela é acentuada porque o I formou hiato com vogal da sílaba anterior e ele está sozinho na sílaba tônica. Mas, para efeito de lolá, loslás, você vai memorizar assim. A última sílaba termina em I e a tonicidade está em cima dessa última sílaba, em cima do I. Se do lado dele houver consoante, não haverá acento. Se houver vogal, haverá acento. No final das contas, é isso. Passando aí, então, o rato é o objeto direto, foi substituído pelo lo, logo esse lo aqui vai exercer a função sintática de objeto direto no lugar dele, só que haverá um acento, já que ao lado do i existe uma vogal. Passando, e associados a verbos causativos e sensitivos, o mesmo ocorre em relação aos verbos causativos e sensitivos que ocorreu com o meter se nos voz, também acontece com o a, os as. Então, ocorre que se verbo mandar é um verbo causativo, lembrando que os causativos são mandar, deixar e fazer, pelo menos os causativos que caem na sua prova, e mais os verbos sensitivos, quando eles estão escritos primeiro e após existe um outro verbo, certamente esse cara que está aqui é o sujeito do outro verbo, né? Então, o sujeito do mandei, eu, e o sujeito do sair, Josclei. Só que na hora de substituir Josclei por um pronome, eu não vou poder dizer mandei ele sair. Embora as pessoas falem muito, né? Horroroso, tá? Só para registrar. Eu vou ter que dizer mandei-o sair. Se mandei-o sair, quem exerce a função sintática de sujeito no lugar de Josclei? Só pode ser o o. Então, esse o é o sujeito do verbo a seguir. Seguindo, sentiu o vento bater. Obviamente, o verbo sentir é um verbo sensitivo, né? Alguém que não está escrito aqui, por exemplo, Josclei, sentiu o vento bater. Então, na verdade, ele sentiu isso. Isso o quê? O vento bater. E quem sente algo, esse algo que é o isso, é o objeto direto. Então, você está diante de oração subordinada substantivo objetiva direta e o verbo transitivo direto aqui está. Dentro dessa oração objetiva direta, quem é o sujeito? O vento. Ele é o sujeito do verbo bater, já que o vento bate. Os ventos batem, né? Seria isso. Então, naturalmente, se o vento está batendo, o vento é o sujeito. Logo, se eu substituir o vento, vai ficar sentiu-o bater. Esse o é o sujeito do verbo bater, não do verbo sentir. Do verbo sentir é um sujeito que está aqui o quê? Elíptico, oculto, escondidinho, implícito, não expresso, que pode ser Josclei, pode ser ele, enfim. E o lhes, já comentei que eles substituem também a alguém. E também podem substituir dele, dela, seu, sua. Mas a lógica é a seguinte, eles substituem alguém com preposição. E já digo o seguinte, na norma tradicional, o lhe serve para substituir pessoas especificamente. Ele não serve para substituir coisas. Mas isso tem caído em desuso, só substituir pessoas. A própria banca FCC, por exemplo, vive fazendo questão com esse lhe substituindo a algo, não substituindo apenas a alguém. Então é aquilo. Tradicionalmente só substitui pessoas, mas vejo bancas de concurso aceitando
que se substitua como coisas e gramáticos já aceitando. Então, o que você faz? Se você ficar entre duas, uma substitui pessoa e está correta, a outra substitui coisa e está correta, prefira aquela que substitui pessoa, ok? Agora, eu não tenho outra, então coloque substituindo a coisa. Está tudo bem, né? A gente só quer o cargo. Então, seguir. Se ele só substitui alguém com preposição, então como objeto, ele só pode ser objeto que é indireto, jamais será o direto. Mas ele também pode funcionar como adjunta de nominal, justamente quando ele tiver a ideia de posse, né? Substituindo por dele, dela, seu, sua, né? O que você preferir. Aí está, coloquei a ideia de posse. Tatiana, o lhe vai poder ser sujeito associado a verbo causativo? Jamais. Por quê? Porque sujeito não pode ser iniciado por preposição. E o lhe substitui alguém com preposição. Então não tem como esse cara ser sujeito. Beleza? Passei. Josclei informa o ocorrido. Joscleia informa o ocorrido. Até confundi Josclei com Joscleia. Joscleia informa o ocorrido ao Josclei. E se quem informa algo a alguém, esse algo vai ser o meu objeto direto. E o a alguém vai ser o meu objeto indireto. Se eu quero substituir o ocorrido, eu vou substituir pelo pronome o. E se eu quiser substituir o a alguém que tem a preposição, eu vou substituir pelo pronome lhe. Então, quando eu substituir pelo lhe, vai ficar assim. Joscleia informa-lhe o ocorrido. Só tome cuidado com o seguinte. Se o lhe só serve para substituir o objeto indireto, então a outra parte não pode ter preposição. O que as provas de concurso fazem é isso aqui, ó. Informou-lhe do ocorrido. Impossível. Se eu tenho o objeto indireto aqui e já está com a preposição escrita, então o lhe não poderia estar aqui, porque ele também é objeto indireto. Como é que eu vou ter dois objetos indiretos para o mesmo verbo? Não tem como. Então, eu tenho duas formas de corrigir isso aqui. Ou eu troco o pronome lhe pelo pronome átono, que serve para substituir a parte direta, sem preposição, que é o pronome o, pronome a. Joscleia informou o do ocorrido, já que eu posso informar alguém de algo, e aí eu vou trocar, esse vai ser o objeto direto e esse vai ser o indireto. Ou então, eu vou tirar a preposição desse do, e a partir do momento que esse cara é a parte direta, ou seja, a parte sem preposição, o outro que está aqui tem que ser a parte indireta. Então, eu não poderia botar o pronome o, só poderia ser o pronome lhe. Beleza? Agora, se eu quiser substituir só o ocorrido, eu vou substituir pelo pronome o. E neste caso, quem informa alguém, informa algo a alguém. Na frase anterior, quem informa alguém, né? Informa algo a alguém. E nesta aqui, eu informo alguém, algo a alguém. Ó, confundi você, né? Então, vamos lá. Eu posso informar algo a alguém ou eu posso informar alguém de algo, né? Neste caso aqui, algo a alguém. E no outro caso, eu estou informando algo a alguém também. Mas eu também poderia informar alguém de algo. Neste caso, eu poderia dizer informa-o do ocorrido, né? Que foi o caso que nós já vimos. E aí, Josclei estaria no lugar do o. Ele seria a pessoa. Ficaria assim. Joscleia informa o do ocorrido. Ou seja, informa Josclei do ocorrido. Informa alguém de algo. Então, às vezes a pessoa é a parte indireta e às vezes a pessoa é a parte direta. Às vezes a coisa é a parte direta e às vezes a coisa é a parte indireta. Depende da preposição que está lá, beleza? O que eu não posso fazer aqui é botar o lhe. Porque se eu tenho preposição na parte de cá, então o lhe, que substitui alguém com preposição, vai ficar sobrando aí. Que é o que acontece na prova, geralmente. Quem gosta muito disso é a banca C de granilho, né? Passando aí, Josclei informa o ocorrido ao Josclei. Então, estou informando algo a alguém. Esse algo ou ocorrido é o objeto direto e ao Josclei é o objeto indireto. Você sabia que eu poderia substituir os dois ao mesmo tempo? Por exemplo, o objeto direto ou ocorrido vai ser substituído pelo pronome o e ao Josclei, que é o objeto indireto, vai ser substituído pelo pronome lhe. E se eu somar lhe mais o resultado vai ser lho. Então, eu poderia dizer Joscleia informou lho. E neste caso, eu teria ao mesmo tempo, na mesma palavra, um objeto direto e um objeto indireto.
Isso é possível, só para você saber. Poderia mudar a ordem e botar Jorge Klein lhe informa? Tranquilamente, está certo também. O que está errado? Exatamente o que eu estava já comentando com você. Se eu tenho preposição nesta parte, este outro pronome não pode ser o lhe, porque ele substitui o cara com preposição. Então, essa forma está incorreta. Também está incorreto se aqui eu não tenho preposição, colocar o pronome como o, a, os, as, porque eles também substituem alguém sem preposição. Então, eu teria dois objetos diretos para o mesmo verbo. E isso é impossível, tá? Então, naturalmente, como é que eu resolvo isso aí? Ou eu digo, Jorge Klein informa-lhe o ocorrido, vou botar um artigo aqui, ou vou dizer, Jorge Klein informou-o do ocorrido e botar preposição do lado de cá. Então, ou uma coisa ou outra necessariamente. Passando aí, Jorge Klein lhe ama. Veja, quem ama, ama alguém. Imaginem dizer assim, olha, Jorge Klein ama a você. Jorge Klein ama a isso. Impossível. Porque quem ama, ama alguém. Essa parte é direta. Se essa parte é direta, ela não pode ser substituída pelo lhe, se o lhe só serve para substituir alguém com preposição. Eu vou dizer Jorge Klein o ama, Jorge Klein a ama, pronomes que nasceram para ser objetos diretos. Mas eu posso dizer me ama, te ama. Posso dizer que ela nos ama. Posso dizer que ela se ama. Posso. Posso dizer que ela vos ama. Posso. Tranquilamente. Porque o meu, teu, ser, o nos e o vos servem tanto para ser objeto direto como objeto indireto. Já o e a só serve para ser objeto direto. E quem ama alguém, tudo isso pode ser objeto direto. Eu posso usar qualquer um desses, mas o lhe eu não posso de jeito nenhum. Posso também resolver o problema botando você. Nenhum problema. Passando aí, Jorge Klein roubou-lhe o carro. Se ela roubou-lhe o carro, ela roubou o seu carro. Ou roubou o carro dele. Logo, eu tenho uma ideia de posse. E com ideia de posse, eu só posso ser o adjunto adnominal. Dito isso, fique com essa dica que é bem completa. Revise esse vídeo, porque realmente isso é muito importante para a sua prova. Siga meu Instagram. Até a próxima dica. Compartilhe meu vídeo, por favor. Até a próxima. Tchau, tchau.